11 de abril de 2017. Explosão perto do ônibus do Borussia Dortmund antes de jogo da Champions adia confronto com o Mônaco. Zagueiro Bartra fica levemente ferido. Ponte Preta elimina o Santos no Pacaembu e se junta ao trio de ferro nas semifinais do Campeonato Paulista. Federação define datas, horários e árbitros das semifinais do Campeonato Paulista. Felipe Melo dá entrevista antes de confronto com Peñarol e afirma que não dará tapa na cara de uruguaio. Edgardo Balsa é demitido do comando da seleção argentina. Sampaoli e Simeone cotados para assumir. E ainda, as notícias de São Paulo e Corinthians. E Neymar é punido e está fora do Superclássico espanhol com o Real Madrid. Olá, boa noite. A Ponte Preta eliminou o Santos e está na semifinal do Campeonato Paulista. Depois de perder do Peixe por 1-0 nos 90 minutos, a Macaquinha foi perfeita nas decisões aí por pênaltis. Teve um aproveitamento de 100% e vai decidir com o Palmeiras uma vaga para a final. Veja como foi o jogo na reportagem de Alexandre Silvestre. Alçapão do Pacaembu, lotado, iluminado, bombando. Jogo decisivo é assim, casa cheia, tensão no ar, futebol bonito, às vezes nem tanto. Cada enxadada uma minhoca, e quantas foram arrancadas da grama, hein? Rodinha no juiz, catimba entre atletas, confusões várias, cartões e belas jogadas, por que não? Defesas de dar gosto. Chutes venenosos, dribles. Logo no começo, a macaca com Nino Paraíba provocou calafrios no Peixe. A resposta veio a seguir. Oliveira, Lima. Aos 15, falta ensaiadinha. David Braz, que beleza. 1-0. E olha que muita gente nem viu o lance, muito menos a comemoração. Entrou no estádio festejando por impulso. Em certos momentos a Ponte picotou o jogo, falta atrás de falta. Na cobrança de uma delas, deu a impressão de que o Bruno Henrique foi empurrado discretamente pelo Luca dentro da área. Juiz e bandeirinha lavaram as mãos. Ele é ruim. Ele não é desonesto, ele é um mau árbitro. Em campo todo mundo falou, e muito, inclusive com a arbitragem, durante o jogo, na volta para o segundo tempo. Jogar mais e falar menos, rapaziada, é o que o Zeca tentou fazer. Trave aqui, goleiros ali. Gol, esse não valeu, Iago impedido. Copete quase ganhou uma placa no lance final. A equipe criou, a equipe jogou com intensidade, jogou da forma como o Santos sempre atua. Infelizmente, faltaram os gols. O Santos foi superior no jogo e acho que é o primeiro jogo lá que nós tivemos a vantagem e soubemos usar no momento certo. Do tempo regulamentar para a decisão por pênaltis. Os cobradores estavam calibradíssimos. Kaique, Ravanelli, esse aí pula por enquanto. Iago, Giamota, Cleison, Copete, Jadson, Lucas Lima, pula esse também. Voltemos à terceira penalidade da série, a do xerifão David Braz. Aranha na mosca. Bom, a gente estudou, né? A equipe da Ponte Preta, a parte de inteligência, sabe? Eles tinham me passado todos os pênaltis. E aí, mais do que justo eu poder pegar um. E agora sim, o último pênalti. William Potker versus Lucas Lima? Não. O encontrão não desestabilizou o Potker. Querendo ou não, é uma pressão muito grande, né? A gente sabe, se eu não me engano, 35 mil pessoas, né? Mas é o que a gente sempre sonhou, né? Ponte Preta classificada para a semifinal. E que venha o Palmeiras. Embaçou para vocês?
Não tem jogo fácil, né? Agora a gente vai pegar um elenco qualificadíssimo, mas que a gente vai fazer da mesma forma que nós procuramos nesse primeiro mata-mata. Ser forte em nossos domínios, fazer de tudo para ter algum tipo de vantagem para o segundo jogo, que a gente sabe que é nesse nível aí. O Santos minimizou a queda no estadual. O comandante não irá abandonar o barco, nem ser tirado dele. Essa eliminação abala o planejamento do Santos em relação a treinador? Não abala. Não abala. A torcida da Ponte deixa o Pacaembu feliz da vida. Eliminou o poderoso Santos, bicho-papão de Campeonato Paulista nos últimos tempos. Já a Macaquinha nunca conquistou nenhum título no futebol. Vai que? É que nós temos que acreditar, é essa atmosfera que nós temos que ter no vestiário, um clima de otimismo, um clima que as coisas possam acontecer. A gente também não tem nada a perder, né? A gente só tem a ganhar, então a gente vai para cima e fazer, o mais importante é fazer nosso dever de casa e chegar na Aliança e buscar um resultado positivo para a gente classificar para essa final. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e tem que acreditar mesmo. Não é utopia. Basta olhar para trás e ver que o Audax, por exemplo, no ano passado chegou a uma final de campeonato. A própria Ponte chegou em 2008. O Ituano foi campeão em cima do Santos. Alguém pode dizer assim, mas antes era um jogo só eliminatório. Quando o Ituano foi campeão diante do Santos, a final eram 2 jogos. A final era disputada em 2 jogos, 2 partidas. A Ponte passou agora pelo Santos, que teoricamente era o favorito, em 2 partidas. Então, o Botafogo chegou em 2001, o próprio Ituano também já foi campeão numa outra circunstância, na verdade não tinha os grandes, vale destacar, mas... Enfim, o Paulista de Jundiaí e o São Caetano chegaram numa decisão. Então é possível sim, tem que acreditar, e a Ponte joga direitinho. Claro, com suas limitações, aceita suas limitações, joga mais fechada e explora o contra-ataque. Fez o resultado em Campinas. Ontem, podem até reclamar do árbitro, tudo, mas, sabe, a Ponte fez por merecer. Simples assim. A Ponte fez por merecer pelo que jogou nas 2 partidas, o que não significa que o trabalho do Dorival é ruim, muito pelo contrário, sabe? A gente está falando de partidas eliminatórias, mata-mata. Nem sempre o melhor time no papel realmente consegue avançar. Então, eu acho que não é o fim do mundo para o Santos e para a Ponte Preta é um alento. Dá para acreditar que pode passar sobre o Palmeiras também, porque Palmeiras e Santos, o nível não é tão discrepante assim. São equipes do mesmo nível. Se a Ponte passou pelo Santos, pode muito bem passar também pelo Palmeiras, Chico. Concorda comigo? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Não concordo. Não? Não. O Santos ontem levou um azar danado. Jogou muito melhor que a Ponte Preta. Criou grandes oportunidades de gol. E eu até acho, eu particularmente, que tem alguns jogadores que querem o Dorival Júnior fora do Santos. Me parece isso. Porque não é possível um time que nem o Santos perder a vaga na final do Campeonato Paulista para a Ponte Preta. A Ponte Preta não é um time, não tem nada demais na Ponte Preta. A Ponte Preta chutou uma bola em gol durante 90 minutos, mais de 90 minutos que o juiz dá acréscimo. Chutou uma bola em gol sem querer. O tal de Ravanelli deu uma cacetada e o Vanderlei pegou no ângulo. Acho que ele quis cruzar, errou o chute, não sei. Então quer dizer que foi um placar injusto. Nem sempre o futebol faz justiça, essa é a grande verdade. O Santos merecia a classificação, jogou melhor, agora faltou um gol. Esse gol poderia ter sido marcado? Poderia sim, poderia sim. Nós vimos aí o Aranha fazendo uma grande defesa, outra grande defesa, o Santos bombardeando e teve uma bola na trave ainda do Zeca. Que não sei porque não puseram nos melhores momentos, mas foi uma bola na trave aí do Zeca. Quer dizer... Não, entrou sim. Entrou? Então, desculpa, eu não prestei atenção. Então é o seguinte, foi uma pressão total do Santos. Agora, tem um clima contra o Dorival Júnior no elenco? Na minha opinião, tem. Por exemplo, ontem ele tirou o Ricardo Oliveira e colocou o Copete. O Ricardo Oliveira não deve ter gostado de ter saído. A não ser que tenha tido uma contusão, eu desconheço, acho que não.
Então, quer dizer que foi um jogo em que realmente a Ponte Preta tirou vantagem de uma situação. O Santos está numa crise interna já, não é de hoje. Então, a verdade é que se classificou meio que na bacia das almas aí para as quartas de final. E pegou a Ponte Preta, por exemplo, aí foi pênalti. Se o juiz dá o pênalti aí, é o resultado que o Santos precisava para passar. Então, eu acho que tudo é uma conveniência, sabe? Porque agora a Ponte Preta pega o Palmeiras descendo a ladeira, cada vez mais entrosado, e eu acho que não vai ter a menor dificuldade para ganhar da Ponte e ganhar bem. Olha a bola na trave do Zeca aí. A campanha da Ponte Preta é bem pior do que a do Palmeiras. Nossa, é a pior comparação. Olha a defesa aí que eu acabei de falar. É a pior campanha. Para vocês do Ravanelli, que foi a única, esse gol aí do menino que é do Corinthians, como é que chama? O Luca. Não. O Iago. O Iago. Não valeu, porque estava realmente impedido. Então, quer dizer que foi uma circunstância. A Ponte passou na base da sorte. E um azar do David Braz, que na hora de bater o pênalti, chutou na mão do goleiro. Chutou na mão do Aranha. Telegrafou que chutou lá, chutou fraco. O resto, todo mundo bateu certinho em cima, sem nenhum goleiro poder pegar. Então, eu particularmente, aí o pênalti aí, ó. Quer dizer, o Aranha foi lá. Não, aí foi gol, né? Aí acho que agora o David Braz vai bater. Não, aí foi o gol. Gol de novo. Aí já foram todos, né? O David Braz, esse foi o último, que foi o Luca que bateu. Não, foi o Não, olha o David Braz aí. Ele não sei, vacilão, não sei o que aconteceu aí. Ele tinha sido o herói do jogo. Marcou um gol de voleio, bonito, lindo. Na hora que foi bater, fez essa orçada, né? E a gente está cansado de saber que o Aranha, ele não fica parado no meio do gol. Ele, o Marcos, o Praz. Agora os batedores chutam sempre no canto. Pô, chuta no meio. Os caras pulam, eles pulam antes. Não tem um goleiro brasileiro que fica parado no meio do gol. Não tem. Todos eles escolhem um canto e pulam. Olha lá. Esse é o Vanderlei. Você pegar o Cássio é assim, você pegar o Praz é assim, você pegar o Jailson é assim, se você pegar os goleiros de São Paulo é assim, todo mundo escolhe um canto. Fim. É só chutar no meio do gol. David Braz sabia disso. Se tivesse feito o gol, podia ter sido outra história. Mas, enfim, eu acho que está balançando sim o Dorival, só para arrematar. O Dorival está correndo o risco de cair, embora o presidente esteja prestigiando. Mas vai chegar uma hora que a pressão do Conselho vai ser tanta que não vai ter como. Vai depender muito agora do que ele fizer na Libertadores da América. Mas está correndo o risco sim. A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta terça as datas e os horários das semifinais. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Não durou mais do que 40 minutos a reunião entre os 4 presidentes dos clubes semifinalistas do Campeonato Paulista. Ao término desse encontro, a confirmação dos 4 jogos dessa fase. Partidas de ida, as 2 no próximo domingo. Às 4 da tarde no Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte recebe o Palmeiras. E às 19 horas no Morumbi, teremos o clássico São Paulo e Corinthians. Os jogos da volta. Sábado, às 19 horas, teremos Palmeiras e Ponte Preta. E no domingo, às 4 da tarde, na Arena em Itaquera, o Corinthians recebe o São Paulo. Vale lembrar que, por enquanto, continua vigorando a decisão do Ministério Público de torcida única para os clássicos. Mas as diretorias de Corinthians e São Paulo esperam reverter esse quadro. E não é por conta da torcida única estar na rua se dirigindo ao jogo que vai evitar a confusão, porque as pessoas para irem à rua não precisa ter um jogo, né? Eles marcam, a gente sabe, aí pela rede social e pode se encontrar. É uma tarefa inglória a nossa de pretender que isso mude. Seria bom que acontecesse e, no mínimo, da forma como o Roberto aqui preconizou, com os 10%. Seria muito benéfico para o futebol, para a arte, para o esporte, 2 torcidas. Mas nós temos que ter responsabilidade e se a Polícia Militar achar por bem manter a operação, nós temos que respeitar. Vamos fazer uma solicitação, não se trata nada de ofício, nada, é uma conversa. Eu acho que se eles tiverem tiverem um pouco de bom senso, acharem que está na hora de fazer isso, é uma solicitação, não é uma exigência nenhuma. Para essas semifinais, a surpresa ficou por conta da Ponte, que acabou eliminando o Santos.
E entre os semifinalistas, a crítica aponta o Palmeiras como grande favorito ao título. Mas essa não é uma opinião da diretoria do Verdão. Não concordo. Eu acho que nós temos um grande elenco, nosso time é muito competitivo, mas futebol é dentro das 4 linhas. A gente passa a ter vantagem depois que ganha o jogo. Antes disso, não. E temos que respeitar o Palmeiras, da mesma forma que eu tenho certeza que o Maurício já colocou que respeita a Ponte. É o jogo quem vai dizer. A Ponte vai jogar para ganhar, como eu tenho certeza o Palmeiras vai jogar para ganhar. O Corinthians foi apontado pela crítica no início da temporada como a 4ª força no futebol paulista. Chegando nessa fase semifinal, nós nos equivocamos, mudou o quadro, o que você pensa? Não, vocês estão certos, eu também concordo, eu sou a 4ª força, não tem problema nenhum, estamos entre os 4, somos a 4ª força. Você concorda, Leco? Não, claro que não. Na reunião dessa manhã, aqui na sede da Federação Paulista de Futebol, foi confirmada e divulgada também a escala de árbitros para a primeira rodada da fase semifinal. Para Ponte Preta e Palmeiras, domingo em Campinas, apita Marcelo Aparecido de Souza. E para São Paulo e Corinthians, no estádio do Morumbi, Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro da sede da Federação Paulista de Futebol. Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, Chico, para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras gostou do adversário, porque por mais que a Ponte seja... Sim, melhor que o Santos, né? É um outro contexto, é um outro nível. Por mais que a Ponte Preta possa surpreender, tem condições de surpreender. Você falava... É bom a gente lembrar que o Palmeiras não perdeu para a Ponte Preta ainda na temporada. Aliás, a Ponte nunca perdeu do Palmeiras no Allianz Parque. Tem essa também. Então, obviamente, você pode lembrar que o jogo do Allianz Parque neste ano era pré-temporada, era uma outra história, os times não estavam prontos. No jogo de Campinas, o Eduardo Batista levou o time não titular, mas ainda assim tem essa questão. A Ponte, no passado, já eliminou o Corinthians também, Corinthians do Tite, jogo no Pacaembu. Quer dizer, então, a Ponte... No ano que o Corinthians foi campeão do mundo. Do mundo. Então, a Ponte não é galinha morta. Há de se respeitar. Mas ainda assim, se você tem a Ponte e o Santos, melhor a Ponte Preta. Palmeiras é favorito, não se discute. Do outro lado da chave, aí, Chico, é muito difícil de você fazer um prognóstico. Aí o bicho pega, né? Tem a rivalidade, sabe? Tem a maneira dos times jogarem. O São Paulo tem o melhor ataque, o Corinthians tem a melhor defesa, sabe? O São Paulo, por mais que seja um tanto quanto irregular, principalmente do ponto de vista defensivo, e o Corinthians esteja invicto em clássicos, um detalhezinho pode fazer diferença. Não é ficar em cima do muro. Não dá para você fazer prognóstico. Você vai apostar na melhor defesa, você vai apostar no melhor ataque, sabe? O que pode acontecer? Bom, vamos começar ao contrário do seu raciocínio, falando de São Paulo e Corinthians e São Paulo. O Corinthians esse ano jogou 2 vezes com o São Paulo, ganhou uma vez, né? Não. Os 2 jogos empataram. Os 2 jogos empataram? 0-0 na Arena, na Arena de Itaquera. Não jogaram. Não jogaram ainda? Não jogaram ainda. Jogaram no Morumbi. Quando perdia por 1-0 e o Jô fez o gol. Ah, tá. Beleza. Então é isso. Eu estava confundindo. Corinthians e São Paulo, 2 jogos, 2 empates, só que na Florida Cup o São Paulo ganhou nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis. E empataram também na Arena Corinthians. Não, na Arena Corinthians não teve jogo entre eles. Não, como que não? Deve ter... Não, foi verdade. Foi só no Morumbi. Só no Morumbi. É mesmo. Aqui, os grupos se pegavam, mas não jogavam entre si e tal. Beleza. Foi 1-1. Mas eu vou lembrar ao São Paulino o seguinte, que o Corinthians fez 2-1. E um gol de Rodriguinho, que, na minha opinião, não houve falta do Jô em cima do Buffarini. Até agora, né, eu já vi esse lance 500 vezes, não vi falta nenhuma, mas o juiz deu falta. Não, carga do Buffarini. Bom, está de costa, como vai fazer carga de costa? Não dá. Deu o quê? Deu uma bumbuzada no Buffarini? O Buffarini caiu mesmo, caiu de maduro. E o Jô subiu por trás dele e deu o passe. Agora, o Palmeiras e Ponte Preta, não tem como você apontar o Palmeiras como favorito. De olho fechado é Palmeiras 2 jogos. Agora, tem um outro detalhe. Se passar a Ponte, o Celso estava lembrando, ele não falou isso aqui, mas falou para mim na redação. Eu esqueci. Olha, faz 40 anos que aconteceu Ponte e Corinthians e Ponte. 77. Em 77.
Já pensou se tem Ponte e Corinthians e Ponte de novo na final? Desculpa, na 40 anos depois? 40 anos, pois é. O Jadson jogando com o número de 77. Em alusão àquela partida. Em alusão àquela partida. Ia ser mais um detalhe interessante. Mas vai ser difícil. Corinthians e Ponte Preta 40 anos depois. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual será a final do Campeonato Paulista. Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Ponte Corinthians ou Ponte e São Paulo? E agora, acesse o site Vote. Agora eu estou pensando, peraí. Palmeiras... São todas finais que já aconteceram, né? Palmeiras e São Paulo e Ponte, São Paulo... E Corinthians? Não, as possibilidades são Palmeiras e São Paulo... São Paulo e Corinthians é agora, Palmeiras domingo. e Corinthians, Ponte Preta e São Paulo, Ponte Preta e Corinthians. Palmeiras e... Corinthians. Tem um São Paulino aí que falou que o São Paulo é favorito, hein? Um jogador. Olha a besteira que ele já começou falando. Não, besteira não. Mas já é motivo né? Não, eu particularmente acho que pela lógica, pelo futebol mostrado e pela vamos dizer assim, o pouco de solidez que a gente vê, o Palmeiras entra fácil, entra como favorito e o Corinthians entra como zebra na final. A final é Palmeiras e Corinthians. Por coincidência, faz 100 anos do clássico. Isso que é legal também. Mais uma data histórica a ser comemorada. Então é Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E o Luiz Araújo, do São Paulo, falou que vê o São Paulo como favorito no clássico. Aí agora o Carille tem que trabalhar isso. Outro dia eu achei que vi o fantasma da minha avó. Problema meu. Eu também tenho visto coisas à noite na minha casa. Amém. Bom, sério, vejo uns vultos. Bom, mas tudo bem. É cansaço. Edgardo Balsa não é mais treinador da seleção argentina. Demorou para tirar esse homem de lá. A decisão foi anunciada ontem à noite. Ele deixa o comando depois de uma campanha fraquíssima no comando da equipe nacional, que pode ficar fora da próxima Copa do Mundo. A notícia era dada como certa desde a posse do novo presidente da Associação de Futebol Argentino. Na noite desta segunda-feira, Cláudio Tapia confirmou o que muitos já esperavam. Chegamos a um termo de acordo. Comunicamos a Edgardo Balsa que ele deixa de ser o técnico da Seleção Nacional e nesta terça-feira, às 19h30, vai acontecer uma coletiva de imprensa no prédio de Ezeiza para que todos vocês possam saber os pormenores. A passagem de Balsa pelo comando da Seleção Argentina chega ao fim após 250 dias e apenas 8 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O desempenho abaixo do esperado deixou o time de Messi, Higuaín, Mascherano e companhia em situação preocupante nas eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2018, onde ocupa apenas a 5ª colocação. O presidente Cláudio Tapia agora corre contra o tempo para tentar anunciar o substituto de Balsa ainda hoje. O favorito do Cartola é Jorge Sampaoli, atual técnico do Sevilha e campeão da Copa América com o Chile em 2015. Diego Simeone, do Atlético de Madrid, corre por fora. Pois é, eu vejo com bons olhos o São Paulo. Acho que seria o nome ideal para trabalhar na Argentina. O problema é que ele está construindo uma carreira internacional no Sevilha, cotado inclusive para o Barcelona, para o lugar do Luiz Henrique. Não sei, eu vou ficar surpreso se ele aceitar. Mas que para a Argentina seria uma boa, seria. Acho que teria o mesmo efeito de um Tite. O São Paulo está para a seleção da Argentina, assim como o Tite está para a seleção brasileira. Olha, e eu já tenho uma outra ideia. É? Vou passar essa ideia para meus queridos irmãos argentinos, os hermanos. É o seguinte, contrata o Tite. Pronto, já classificou o Brasil mesmo, né? Para que ele quer ficar na seleção brasileira? Dá uma grana boa na mão dele. Ele não iria, ele leva Chico. a comissão técnica para lá e classifica a Argentina. Classificou. Olha aqui, ó. O Tite deu 6 títulos para o Corinthians. Deu 9 vitórias seguidas para a seleção brasileira e classificou a seleção brasileira direto para a Copa da Rússia. Por que ele não pode assumir a Argentina e classificar a Argentina sem problema nenhum? Daí vem pegar o Tite. E para que ele faria isso? Ué, desafio? Ele gosta de desafio. Então pega a Argentina. Já pensou se ele classifica a Argentina? E aí, como é que eu vou falar? Quem é o maior técnico do mundo? É Tite. Fica então, na nossa seleção, Tite. Na Argentina. É o que eu sugiro.
A partida entre Borussia Dortmund e Mônaco pela Champions League, que aconteceria hoje à tarde, foi adiada para amanhã, depois de 3 explosões acontecerem perto do ônibus que levava a delegação para o Signal Iduna Park, estádio do Borussia. Em fotos divulgadas na internet, é possível ver vidros do ônibus quebrados pela explosão. O zagueiro espanhol Marc Bartra ficou ferido levemente por estilhaços e foi encaminhado ao hospital, mas ele não corre perigo. De acordo com o comunicado da polícia local, há suspeita de que artefatos explosivos tenham sido escondidos em uma cerca viva perto do estacionamento. As autoridades não mencionam a hipótese de um atentado terrorista. Não descartam também a possibilidade de um atentado terrorista. Agora, neste momento, está acontecendo uma entrevista coletiva com o chefe de polícia de Dortmund, não é isso, Barba? Então, com o chefe de polícia, e entre as declarações, uma declaração que foi encontrada uma carta no local da explosão. O conteúdo dessa carta ainda não foi revelado, né? Mas o que leva a crer na suspeita realmente de um atentado. Ô Celso, é assim, eu não sou especialista da área, mas eu acho que o terrorismo age sempre de forma muito objetiva. Quando eles querem matar, eles matam. É muito difícil um ataque terrorista objetivo não gerar vítimas. Tanto é verdade que nós vimos aí caminhões sendo jogados em multidão na França, agora uma outra Suécia foi jogada em cima dos cidadãos suecos. Então é difícil não haver morte quando eles querem matar. Então isso aí foi mais um susto, mais se foi ataque terrorista, né? Pode ser um bando de maluco que foi lá e fez uma brincadeira, né? Mas acho que não. Encontraram, é bem provável que seja mesmo uma manifestação terrorista. Mas nitidamente não queriam machucar ninguém. Porque quando o terrorista quer machucar, ele machuca. Não tem jeito. É um homem-bomba. O plano deu errado. O Bartra está passando por uma cirurgia agora, viu, Chico? O jogador está tirando os estilhaços da mão, está passando por uma cirurgia neste momento. Então, esse estilhaço mesmo já vai dar para ver se é bomba de fabricação caseira, se é bomba do exército, se é bomba de uma porção sabe, tem uma porção de origem. É da janela. Estilhaços eu falei da bomba, estilhaços do vidro. Da janela. Com a explosão, os vidros do ônibus quebraram, obviamente os estilhaços machucaram. Eu falei estilhaços. Mas a perícia técnica tem como saber a procedência eles da vão bomba saber também, tudo. Né? Amanhã a gente já vai saber. O local que explodiu e tal. Mas eu, particularmente, devemos saber ainda hoje, porque a coletiva está rolando agora. Mas eu acho que o ataque terrorista, quando quer ser fatal, é fatal. E também revela a sua autoria. Terrorista, ele revela a autoria, exatamente por quê? Porque foi fatal e essa fatalidade é que faz a propaganda deles, né? Bom, o outro jogo da tarde de hoje na Champions League aconteceu na Arena Juventus, em Turim, em grande atuação do argentino Dybala. A Juve venceu por 3-0 com 2 gols dele e outro do zagueiro Chiellini. E não era mesmo o dia do Barça, viu? Hoje saiu o resultado do julgamento e o Neymar está fora do clássico com o Real Madrid no próximo dia 23, que pode ser decisivo na reta final do Campeonato Espanhol. O jogador foi punido com 3 partidas de suspensão por causa da expulsão na derrota por 2-0 para o Málaga no último final de semana. O brasileiro aplaudiu, ironicamente, o juiz da partida quando ele foi expulso e por isso vai ter uma suspensão maior do que o normal. Está acostumado com o Brasil, ó. E ele e o Barcelona também terão que pagar multas pela expulsão. O Neymar perderá também os confrontos com o Real Sociedad no dia 15 e o Osasuna no dia 26. Pois mais uma vez precisa amadurecer o Neymar, sabe? Tem que manter um distanciamento crítico. Ok, o Neymar é o principal jogador do futebol brasileiro, pode ser eleito o melhor do mundo, não sei se nessa temporada, mas não vai demorar muito, será. Agora, tem que colocar a cabeça no lugar, né? Foi a primeira expulsão dele pelo Barça, Celso. Não, tudo bem, mas por um motivo fútil, né? Ficar aplaudindo a arbitragem não faz o menor sentido. Mas você sabe, Celso, que o Tite tem uma opinião muito parecida com a sua. Domingo passado ele teve aí, né, Michele? Ele ficou olhando esse lance, olhando bem sério. Foi uma noite de gala da mesa redonda. Você pode ver até os bastidores aí que passou segunda-feira, ou passaram, né? Desculpa, não concordei o verbo. O verbo, né? Então, o Tite tem uma opinião assim, igual a sua, vai ser o melhor do mundo, mas por enquanto é um jogador em amadurecimento. Certo, me lembra disso? Ele falou. Ele disse exatamente isso. Então, os deslumbrados pelo futebol do Neymar
tem que ir um pouco mais com a bola. devagar. E ele não está acima do bem e do mal, essa é a realidade. Exatamente. Jogou bem, você elogia, fez bobagem, você critica. Ué, por que você tem que ficar protegendo o Neymar só porque ele é brasileiro, o principal jogador do país? Uma coisa só que eu queria dizer, que muita gente fala do Neymar, e quer comparar ele com o Pelé. O Pelé, quando tinha a idade dele, não fazia essas bobagens que ele faz. Gente, sabe, não fazia. Na boa. Não fazia isso. Eu não estou comparando o futebol, estou comparando o comportamento. Sim. O comportamento do Pelé era completamente diferente. Até porque, para comparar com o Pelé, ainda tem muito chão. Tem que comparar antes com o Romário, com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno, e ainda não dá para comparar com nenhum deles. Bom, é o seguinte, estão abertas as inscrições para a prova ciclística internacional 9 de julho. Então, no dia 9 de julho vai ter a prova ciclística internacional e você já pode fazer a sua inscrição pelo site gazetesportiva.com, tá bom? Entre lá no site e se inscreva, participe, pedalar é tudo de bom. O assunto agora é a Libertadores. 4 partidas movimentam a rodada desta terça-feira. Confira os jogos. O Jorge Wilstermann recebe às 7h30 em Cochabamba, na Bolívia, o Atlético Tucumã. No mesmo horário, em Assunção, o Libertad Paraguai enfrenta o Godoy Cruz. Às 9 horas tem Estudiantes e Barcelona de Guayaquil em La Plata, na Argentina. E às 9h45 o Grêmio joga com o Deportes Iquique, do Chile, em Porto Alegre. Beleza, Boquinha, valeu. Hoje tem Grêmio em campo na Libertadores, na estreia da equipe em casa na competição continental, contra um adversário teoricamente mais fraco. Só a vitória interessa ao tricolor. Daqui a pouco o Grêmio recebe em casa o Deportes Iquique pela Libertadores da América. Nesta edição do torneio continental, será a primeira vez que o tricolor gaúcho vai mandar um jogo em Porto Alegre. E o fato é considerado primordial para o time de Renato Gaúcho para obter a segunda vitória no campeonato. Jogar em casa tem que ser a diferença, né? E o Grêmio não pode pensar de maneira diferente. Jogando em casa, conquistar 3 pontos aí, a gente vai dar um pulo grande aí nessa Libertadores com 6 pontos já, para jogar os outros jogos fora de casa um pouco mais tranquilo. A grande dúvida no time gremista é quanto ao retorno de Maicon. O volante sente dores no joelho e pode ser substituído por Michel. O jogador tem que estar preparado. Eu venho me preparando desde quando eu cheguei no Grêmio. Cada dia de trabalho eu venho aprimorando e toda vez que o Renato precisou para eu suprir o Maicon, eu dei conta do recado. Adversário do Grêmio nessa noite, o Deportes Iquique é o atual líder do campeonato chileno. Amanhã tem confronto entre brasileiros no Maracanã. O Flamengo, terceiro colocado com 3 pontos, recebe o Atlético Paranaense, que divide a liderança com a Universidade Católica do Chile, ambos com 4 pontos. O Flamengo não vence há 4 jogos. Empatou todos os últimos confrontos e amanhã é dia de Libertadores no Maracanã. O adversário do rubro-negro carioca é o Atlético Paranaense e o retrospecto recente do time de Zé Ricardo pode até gerar uma certa desconfiança na torcida. Creo que la torcida tiene que estar tranquilo. Por ahí nos están dando los resultados positivos. Se está haciendo un buen trabajo dentro de la cancha en la semana. Bueno, ahora por ahí no tenemos los resultados que esperamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que tiene que estar tranquila. Lo bueno del fútbol que siempre el jugador de fútbol tiene revancha. Ahora esta quarta-feira tem jogo, estoy hablando tiene jogo de nuevo, así que bueno, esperemos sacar un resultado positivo. Ya lo que pasó, pasó. Já pelo lado do Furacão, os comandados de Paulo Autuori estão em alta. A equipe garantiu presença na semifinal do estadual neste final de semana e foi para o Rio de Janeiro nesta terça-feira. Mesmo jogando fora de casa, confiança é em vitória. A gente espera um jogo bastante disputado, apesar que o time do Flamengo vai vir motivado para cima da gente. Eles vão jogar em casa, mas a gente sabe da nossa qualidade e vamos buscar o tempo todo a vitória. Os 2 clubes brasileiros estão no grupo 4 da Libertadores ao lado de Universidade Católica e São Lourenço. Amanhã o Palmeiras pega o Peñarol no Allianz Parque. Hoje, o Verdão encerra a preparação para o jogo e na Academia de Futebol foi dia de entrevista de Felipe Melo. Veja na reportagem de Jonas Campos. Oi, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva. Olha, na véspera do jogo contra o Peñarol pela Libertadores, no Allianz Parque, o dia aqui na Academia de Futebol foi de entrevista dele, do Pitbull, do sempre polêmico Felipe Melo. Primeiro eu quero me desculpar com vocês da imprensa por uma coisa que é muito importante. Quando alguém da imprensa me fez uma pergunta, quando eu cheguei, falou assim, você precisa da imprensa?
E eu falei que não. Prontamente eu respondi e falei que não. Mas pensando depois, esses longos dias aí, pensei, passou um tempo já, né? É óbvio que eu preciso da imprensa. Foi uma resposta meio que não inteligente da minha parte. Porque eu preciso da imprensa, óbvio que eu preciso da imprensa, né? Assim como vocês precisam de nós jogadores também. Então acho que é meio recíproco essa situação. Assim que chegou no Verdão, o Felipe Melo, na primeira entrevista concedida por ele aqui mesmo na Academia de Futebol, disse que na Libertadores a pegada era outra, disse que caso precisasse daria tapa na cara de uruguaio, daria porrada caso fosse necessário. Depois o Felipe se desculpou, disse que sua fala foi mal interpretada por muitos da imprensa. Enfim, o fato é que amanhã no Allianz Parque, ele e o Palmeiras terão pela frente justamente um adversário uruguaio, o supercampeão da Libertadores, 5 títulos, o Peñarol do Uruguai. Gente, eu não vou dar tapa na cara de uruguaio, nunca dei tapa na cara de ninguém na minha vida. Né? Não vai ser hoje que eu vou dar tapa na cara de alguém para ser expulso e deixar o Palmeiras com a menos. Jamais vou fazer uma situação dessa. O que eu quis dizer realmente é que a gente tem que entrar duro, como é Libertadores, é normal. Né? E o time do Peñarol é um time muito aguerrido pelos jogos que eu vi. É um time que não desiste nunca, é normal, o Uruguai é dessa maneira, né? O Uruguai é assim, então a gente tem que se comportar ao desenrolar do jogo. Se precisar de entrar mais firme, a gente vai entrar mais firme. Se precisar de tomar porrada, a gente vai tomar também, porque faz parte, né? A entrevista do Felipe aconteceu aqui na Academia de Futebol, mas o Palmeiras não treinou aqui não. O Verdão treinou justamente no palco do jogo de amanhã contra o Peñarol, treinamento no Allianz Parque. Devido aos shows internacionais que o estádio recebeu nas últimas semanas, o Verdão foi conferir o gramado, que passou por uma troca depois dos shows, e o time, para não ter nenhuma surpresa contra o Peñarol, foi checar se está tudo ok, essa troca moderna de gramado. Os jogadores foram sentir o campo para justamente não ter nenhuma surpresa nesse duelo da Libertadores diante do Peñarol. Semana decisiva para o Verdão. Amanhã, Peñarol pela Libertadores e no final de semana, Ponte Preta pela semifinal do Campeonato Paulista. São duas decisões, né? Todo jogador gosta de chegar numa fase como essa, uma fase de decisões, né? A gente vai encontrar estádios lotados, né? A gente vai encontrar times aí de alto nível, e isso aí é bacana, porque o entorno vai estar... todo mundo vai estar olhando aquela situação que a gente vai estar fazendo naquele momento. Então é bacana, né, isso aí. Eu particularmente gosto muito, e a gente está bem focado para a gente entrar e fazer o que nós fizemos meses atrás aí, quando nós tivemos também aquele mês de vários clássicos. Como o treinamento de hoje no Allianz Parque foi fechado para a imprensa, fica o mistério em relação ao time titular que será colocado em campo pelo técnico Eduardo Batista. Uma possível e provável novidade na equipe é o lateral direito Jean, que vem se recuperando de uma fissura no pé direito e pode recuperar a vaga na lateral no lugar do Fabiano, que vinha atuando no setor. Então a gente aguarda essa escalação, que deve ser confirmada amanhã, pouco antes da partida, mas caso o Jean seja de fato liberado, o técnico Eduardo Batista terá força máxima para o duelo contra o Peñarol. Da Academia de Futebol, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Até com as coisas mudando, Chico, eu que sou quanto mais crítico do Felipe Melo, hoje vou fazer elogios. Eu acho que faz parte da maturidade você voltar atrás quando comete um erro. E ele errou naquela coletiva de apresentação do Palmeiras, quando disse, se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar. Até eu critiquei aqui por causa disso, que isso coloca o Palmeiras em risco. Ele vai ser expulso e o Palmeiras vai ser prejudicado. E aí ele recua também na questão da imprensa, de qualificar a importância ou não da imprensa. Faz parte de um contexto. O futebol não sobrevive sem a imprensa, não tem como, senão a marca dele não tá em destaque. E a imprensa também depende do futebol para poder noticiar. Quer dizer, então ninguém está fazendo favor para ninguém. É um trabalho, é uma rede profissional. E as pessoas, gostem ou não, têm que exercer a tolerância e seguir em frente. Não tem outra alternativa. Então são palavras mais maduras que aí cabem um elogio ao Felipe Melo. Não que vai fazer muita diferença para ele, mas eu, no meu papel de analista, tenho que tentar ser justo e entendo que estou sendo. Eu já vejo aí nessa declaração do Felipe Melo um toquinho de malandragem. Porque, na verdade, quando ele falou vou dar tapa na cara do uruguaio, ele não imaginava que ia pegar o Peñarol do Uruguai, né, na primeira fase da Libertadores. Mas também não vai mudar muita coisa, os caras já sabem o que ele disse. Quando a bola rolar... Esse que é o negócio. A gente, você, como você está dizendo, é verdade, a gente tem que aceitar a colocação, a recolocação dele
a reexplicação dele, né? Tomou uma outra postura, a gente respeita tal, mas os uruguaios vão respeitar? Eu acho que não. Conhecendo um pouquinho dos uruguaios como a gente conhece. Talvez até estejam utilizando isso como motivação. Nossa senhora, vão para cima dele, vão provocá-lo, vão esperar. Dê um tapa em meu rosto, como se fala, sei lá o quê. Vão provocar, que nem o Sheik fez aquela vez na Libertadores. Deu a cara a tapa, mordeu a mão do cara, quer dizer, vai ser tudo isso. Libertadores é assim. Então ele deu um passo para trás, porque agora ele está vendo o leão de frente, né? Então ele está sendo político, malandro, né? Vamos dizer assim, politicamente malandro. Agora, outra coisa, ele falar que depende da imprensa, é evidente que depende, né? Agora, nós dependemos do Felipe Melo? É evidente que não. Claro que não. A gente depende do Palmeiras, a gente depende do Corinthians, a gente depende do São Paulo, a gente depende do Santos, mas não de um jogador do Santos, de um jogador do Corinthians, do jogador do Palmeiras. A gente depende da instituição. O jogador que se dane, o jogador gira, roda. Então, seu Felipe Melo, você não precisa eu não preciso de você, não. Agora, você precisa de mim. Você precisa de mim, eu não preciso de você. Eu preciso do Palmeiras, é diferente. Hora de falar do Corinthians, do Chico Lang, que amanhã faz o jogo de ida contra o Internacional pela 4ª fase da Copa do Brasil. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino antes do embarque para Porto Alegre. Confira. Antes de enfrentar o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians terá um compromisso importante pela Copa do Brasil, partida jogo de ida contra o Internacional na cidade de Porto Alegre. Agora há pouco, o técnico Fábio Carrilli realizou o último treinamento antes da partida, não pôde contar com o Jadson e também o Jô, que foram liberados para resolver problemas particulares, mas ao que tudo indica, será a mesma equipe que venceu o Botafogo na Arena em Itaquera pelo placar de 1-0. A partida contra o Internacional é cercada de muita rivalidade. Desde 2005, as diretorias dos dois times vêm mantendo um duelo fora das 4 linhas. O último episódio foi uma troca que aconteceria entre os dois clubes, envolvendo o Valdívia e o Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto se negou a atuar na cidade de Porto Alegre, no Internacional. O episódio foi tratado com muito clamor na cidade de Porto Alegre pelo time do Internacional. Vamos acompanhar o que o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse pela manhã ao repórter Osmar Garrafa a respeito dessa rivalidade. Eles criaram essa rivalidade, mas eu acho que é normal, é dentro de campo, não tem nada fora de campo, problema nenhum, vamos lá, vamos jogar, eles vêm aqui, vão jogar, sem problema nenhum. No Gazeta Esportiva desta quarta-feira, você acompanha todas as novidades do último treinamento do Corinthians para esse duelo contra o Internacional pela Copa do Brasil. Do CT Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Agora há pouco, o Corinthians confirmou que Jadson e Jô serão desfalques para o confronto com o Inter no Beira-Rio. Os dois estão sentindo problemas físicos e serão poupados para evitar que as situações se agravem. O técnico Fábio Carrilli já avisou que Marquinhos Gabriel e Cleiton serão substitutos. E aí, meninos, o que vocês acham? Acho que o Corinthians não perde muito, não. O Jô, verdade tem que ser dita, muitos questionavam a qualidade do Jô, tudo. O Jô está me surpreendendo como um dos principais jogadores desse time do Corinthians. Ele faz muito bem o papel de pivô, sabe? Ele solta a bola com muita rapidez, tem sido decisivo em clássicos. Ele, sabe, chegou disputando posição com o Casim, depois o Casim se machucou e tal, mas agora ele é titular absoluto. Não se discute isso. Mas a formação com o Cleiton e o Marquinhos Gabriel também me agrada, Chico. O Cleiton tem entrado bem no time, é um jogador rápido pelos lados do campo. O Corinthians deve jogar mais fechado contra o Internacional, jogando fora, né? Então o Carrilli vai compactar um pouco mais o meio-campo e vai deixar dois jogadores de velocidade para explorar o contra-ataque. Eu acho que é uma estratégia interessante. É uma estratégia interessante. Fica o Cleiton mais aberto pela esquerda, né? O Romero mais centralizado. Ou mais pelo direito ou pelo lado. Fica junto com o Marquinhos Gabriel. Quem chegar de trás bate pro gol, né? Então eu acho que é isso. O Rodriguinho vai jogar. Então, mas está na cara. O Carrilli vai jogar na defesa. Não, ele pode colocar o Romero realmente como um homem mais adiantado. Pode colocar mas não vai colocar. Vai colocar um ou dois no contra-ataque rápido e vai jogar por uma bola.
uma bola parada, um gol de falta, uma coisa assim, escanteio. Eu estava conversando com o Alberto Helena Júnior essa semana aqui, e ele me chamou a atenção de um detalhe. Vocês repararam como está acontecendo muito choque de cabeça com cabeça de jogadores? Vocês repararam isso? Sim. Então, por que está acontecendo isso? Ele me deu uma explicação. Porque hoje os times não jogam com a bola no chão, como antigamente. Antigamente era mais toque de bola e passe. Então era mais difícil você ter uma bola alta e os jogadores se chocarem de cabeça. Hoje não. Hoje está todo mundo na base do sufoco apostando na bola alta, na bola aérea. Então, por isso que o jogador está acertando muito, estão batendo cabeça literalmente um no outro. E choques fortes, né? Choques perigosos. O Corinthians contra o Botafogo teve os 3 ou 4 choques de cabeça feios. Jogos do Palmeiras também, com a Ponte, também teve cabeçadas feias. Por quê? Porque ninguém está pondo a bola no chão. Aí o Roberto Helena Júnior lembrou, né, que quem come a grama é a vaca. Quem é o couro da bola é feito do quê? Do couro da vaca. Da vaca? Era antigamente, né? Agora, então, o que a bola quer? A bola quer a grama, não quer o ar. Então, hoje é tudo sintético, mas serve o raciocínio. Põe a bola no chão, pô. Vamos jogar com bola no chão? Que esse negócio de bola alta, bola alta, bola alta. Alberto Helena tem razão, para variar, né? O mestre é mestre. O São Paulo oficializou hoje a chegada de mais um reforço. Trata-se de Morato, que se destacou no Campeonato Paulista e pelo Ituano e que defenderá o tricolor por empréstimo até o final de 2017. Essa notícia é o destaque do site gazetesportiva.com que a gente traz para você. Assim como o Meia Tomás, recentemente anunciado pelo São Paulo, Morato também foi formado no Clube do Morumbi e jogou por lá entre 2001 e 2006. Ele passou pelo futebol coreano e por clubes menores do Brasil, como Ferroviária, Mojimirim, Boa Esporte e Cascavel. Pelo Ituano, Morato foi líder de finalizações certas e de passes para conclusões no último Paulistão. Ele não poderá atuar na fase final do estadual, mas se a inscrição sair a tempo, ele pode sim reforçar o São Paulo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil já nessa semana. E lá no CCT da Barra Funda, o técnico Rogério Ceni segue preparando a equipe que na quinta recebe o Cruzeiro no Morumbi pela Copa do Brasil. O repórter Vinícius Rodrigues tem as informações do tricolor. Depois de eliminar a equipe do Linense pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrentará agora a equipe do Corinthians. Mas antes, nessa quinta-feira tem Copa do Brasil. Enfrenta o Cruzeiro às 9h30 da noite no estádio do Morumbi. Primeiramente, a gente tem que estar focado no Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário. Fazer uma excelente partida pela Copa do Brasil e depois sim pensar no Corinthians. Muito questionado nesse início de temporada, o setor defensivo do São Paulo tem um retrospecto recente muito bom. Nas últimas 4 partidas, a equipe tricolor não sofreu nenhum gol. A gente vem trabalhando isso desde a pré-temporada, a nossa defesa, o nosso ataque. Mas a gente não vai mudar o nosso jeito de jogar, de marcar pressão, de impor o nosso ritmo de jogo, toque de bola. Vamos sempre buscar o gol. Com certeza, não levar gol dentro de casa é muito importante na Copa do Brasil. Dar uma vantagem para o adversário, fazer um gol aqui, uma vantagem grande. Então a gente vai entrar determinado, focado, fazer um excelente jogo, sair vitorioso sem sofrer gols, que é importante. Luiz Araújo começou a temporada com tudo, já marcou até agora 5 gols e deu 5 assistências para gol, mas há um mês que ele não balança as redes adversárias desde o dia 8 de março deste ano, ou seja, daqui a pouquinho, se ele não marcar, a torcida é capaz de pegar no pé do garoto, que tem muito talento, muita bola no pé e estará em campo quinta-feira contra o Cruzeiro. Se o Luiz Araújo joga, por outro lado, alguns desfalques importantes para o São Paulo. O goleiro Sidão segue fora, o lateral Bruno e também o lateral Edmar, recém-chegado, se recuperam de lesões, além dos meio-campistas Lucas Fernandes e Cueva, entregues ao departamento médico do São Paulo e não serão opções para o técnico Rogério Ceni. Do CT da Barra Funda, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Que coisa, hein? Corinthians e São Paulo se enfrentam no final de semana, e o Corinthians é uma parada dura em Porto Alegre, no Internacional, e o São Paulo tem nada mais, nada menos que o Cruzeiro, que é um dos melhores times dessa temporada. E não perdeu esse ano ainda. Não perdeu. Vai ser uma parada dificílima mesmo, muito mais para o São Paulo do que para o Corinthians. O Corinthians vai jogar na retranca e dificilmente vai levar gol. Essa é a grande verdade. Agora o São Paulo não sei não. O São Paulo vai para o ataque, não sabe jogar na defesa,
Oxe, não sei não se não vai sair uma goleada do Cruzeiro. Não, para Rogério, ninguém de Stella Gontijo. O Rogério contra os grandes tem sido mais pragmático. Contra o Santos, contra o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, ele marcou lá atrás. Tá certo. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O que vai dar na final do Campeonato Paulista? E Deus sabe o quê? Ponte e Corinthians, 73% dos votos. 73%? 73% dos votos. O pessoal quer rever aquele jogo de 77. Olha, eu acho pouco provável, mas imagina, 40 anos depois do título mais importante do Corinthians, uma nova final Ponte Preta e Corinthians. Vai ser um negócio para matar cardíaco, né? Muito bom. E eu já vou preparando meus remédios, porque vai ser dose para cavalo, verdade? A gente fica por aqui, a gente volta amanhã, quarta-feira, com Gazeta Esportiva. Boa noite. Nós nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau. Tchau.